Ela foi escolhida pela Time como uma das 100 lideranças da nova geração do mundo. E em 2024, uma das personalidades mais influentes com menos de 30 anos no Brasil pela Forbes. Hoje, ela tem 27 anos e é uma líder indígena ativista brasileira da etnia Suruí, nascida e criada até os 7 anos na terra indígena 7 de setembro, em Rondônia. Depois disso, passou a morar em Porto Velho, um pouco em São Paulo e um pouco em cada lugar do mundo também. Ela é filha da ativista Neidinha Suruí e do cacique Almir Suruí, fundadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e lidera a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Ela é estudante de Direito na Universidade Federal de Rondônia e foi a única brasileira a discursar na COP26, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Eu estou muito feliz de receber hoje Chay Suruí no nosso podcast. Obrigada, Chay. Felicidade minha poder estar aqui hoje com você, Sâmia. Te admiro muito, né? Ai, Aproveitar que eu falei antes só para falar enquanto estiver gravando, que você me sinta totalmente representada e lá no Congresso por você, e fico muito feliz, né? Enfim, realmente uma inspiração para todas nós Nossa, mulheres. muito obrigada. É totalmente recíproco. Eu te acho muito, muito foda, muito corajosa e muito importante. Assim, você é muito nova, você tem 27 anos e já ganhou o mundo em defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e leva a situação do Brasil para o mundo. E eu acho, assim, muito, dentre tantas outras coisas que eu acho muito incrível da sua militância, é que você não tem meias palavras, assim, você não faz média com o empresário que às vezes gosta de se fazer de bonzinho, mas que na prática faz da pauta verde como uma forma de ganhar dinheiro. Soube, inclusive, que você tem sido muito crítica, né, à participação dessas empresas que, como a Braskem, por exemplo, que foi responsável por uma das maiores tragédias ambientais no Brasil, que foi lá toda bonita falar na COP, e você, não, peraí, não dá para ser assim, tem que dar cada vez mais vez e voz para as principais vítimas da tragédia que essas pessoas cometem contra os nossos povos, contra o nosso país. Então eu queria, assim, a partir dessa apresentação sua, que você começasse falando um pouco disso, assim, qual que é a sua história, como é que você chegou nesse lugar? Porque é isso, tá? Foi lá escolhida pela revista Time, pela Forbes, isso é uma apresentação, mas tem muita história, muita militância por trás, que é tu e da tua família, na verdade, né? Então, a nossa luta, né, Sam, é uma construção mesmo de uma luta ancestral, né? Como você disse, isso vem muito antes da minha mãe, do meu pai, né, dos meus avós. Isso é uma luta que vem dos meus ancestrais mesmo, e que foi passada para mim, né? O meu povo ainda um povo, como que se diz, de recente contato, né? Quando se pensa na história do Brasil, a gente tem 55 anos de contato apenas, então é muito recente ainda, né? Então, quando o contato aconteceu, meu pai tinha 5 anos apenas, né? E quando isso acontece, né? Quando meu pai faz 14 anos, e o meu avô, Marimope, que foi um dos maiores líderes do nosso povo, ele fala para o meu pai que para ele ir para a cidade, aprender a falar o português, aprender a entender como que o não indígena pensa, né? Sobre os nossos próprios direitos, né? Para que a gente começasse a lutar, né? Sabendo dialogar de igual para igual, né? E aí, o meu pai também faz isso comigo, né? Hoje eu consigo falar inglês mal e mal, mas consigo, né? Então, o que o meu pai aprendeu de dialogar, né, com o mundo não indígena aqui fora, ele falou que era para eu fazer, de dialogar com o mundo mesmo, né? De levar a nossa realidade, a luta do meu povo para esse espaço planetário, né? Porque hoje a nossa luta é planetária. Mas mais do que isso, infelizmente, né, a nossa luta não é uma escolha, nunca foi, né? A gente não tem esse direito de escolher se eu vou lutar ou não, porque é uma luta diária que a gente trava com as nossas vidas e que ainda, infelizmente, é uma realidade de muita violência, né, que a gente passa no Brasil e que a gente vive principalmente em Rondônia,
que é um dos estados mais conservadores que o Brasil tem, com um forte pensamento do agronegócio, de entender que o desenvolvimento é destruir a floresta e de atacar o direito dos povos indígenas mesmo, né? Então, a gente vive sobre ainda um contexto de muita pressão, né? De muita violência e ameaça sobre os nossos territórios, sobre os nossos povos mesmo, né? Hoje a Canindé, que é a organização que eu trabalha com mais de 21 povos indígenas em Rondônia, no sul do Amazonas e no noroeste do Mato Grosso, onde a gente faz esse trabalho de proteção territorial, né, do fortalecimento das mulheres, dos jovens, das organizações indígenas, onde a gente mostra e propõe, né, novos caminhos, de mostrar, né, que é possível, sim, viver em harmonia com a natureza, inclusive falar de sociobioeconomia, né? A gente está plantando árvore, está fazendo agrofloresta, né? Está mostrando que a gente quer compartilhar também esse conhecimento. Então, essa caminhada para chegar onde eu estou hoje foi uma caminhada de luta, né? Que foi pensada, inclusive, pelos meus pais mesmo, né? Nesse sentido de que eu acho que nós, como povos indígenas, né, fazemos uma coisa que a esquerda parou de fazer, que é criar novas lideranças, apostar em novas lideranças, né? Isso a gente faz, né? Isso a gente nunca deixando de valorizar os nossos mais velhos, os nossos mais sábios, né? Mas entendendo que a gente precisa dar continuidade nessa luta, né? Porque, infelizmente, não vai se resolver agora, né? Eu sei que, inclusive, o que eu estou lutando hoje, provavelmente, é o que os meus filhos vão ter que continuar lutando, né, no futuro também. Então, isso é também, né, uma construção do próprio povo, né, das suas lideranças, de entender que a gente precisa lutar, né? A gente precisa também entender como o não indígena pensa, saber dos nossos direitos, né? Para poder garantir uma qualidade de vida, não só para as nossas comunidades, mas, como eu falei, hoje a gente faz uma luta pelo planeta, pela vida, ou seja, pela vida de cada um, né? Que está que, independente de culturas diferentes, de modos de vida diferentes, tem uma coisa que para nós é todos igual, né? Todos nós vivemos sobre essa mesma terra, todos nós vivemos sobre esse mesmo planeta e deveríamos entender que ele está vivo, né? Que precisa ser respeitado, que as árvores estão vivas, que os rios estão vivos e que os espíritos da floresta estão lá, né? E que é ainda um conhecimento que não é respeitado e muito pouco ouvido ainda pela sociedade não indígena, né? Nossa, eu fiquei muito, muito impactada porque, assim, isso que você fala é totalmente na contramão de uma lógica desse suposto desenvolvimento feroz, capitalista, que ficou muito exacerbado, principalmente durante o último governo, o governo Bolsonaro. Assim, ele escolheu alguns setores como inimigos, porque de fato são desse projeto de extrema-direita que ele trouxe para o Brasil. Sem dúvida, a pauta ambiental estava no centro dessa disputa com a escolha do ex-ministro Ricardo Salles, que hoje, infelizmente, é meu colega, divide cadeiras comigo lá no Congresso Nacional, e, enfim, mas está respondendo por diversos crimes contra o meio ambiente. E, assim, um descaso proposital, um desrespeito, inclusive, com os povos indígenas, assim, a forma de tratar, aquele preconceito bem, bem clássico mesmo, né? Desumanizando mesmo. E com a eleição do presidente Lula, a gente teve, dentre tantas expectativas e pautas fundamentais apresentadas durante o processo eleitoral, que foram carregadas como bandeira pela militância, né? Pelo povo, pelos movimentos sociais, sem dúvida, a questão indígena e a pauta ambiental estava no centro. E hoje o mundo inteiro tem essa expectativa sobre o Brasil, né? Eu acho que também não é à toa, assim, que você é tão convidada para, né, para atividades fora do Brasil, a ministra Sônia Guajajara é tão convidada e que se fala tanto sobre... E aí, parece que eles têm uma expectativa assim, o Brasil vai salvar o mundo diante da tragédia climática que
É isso, o homem branco, os capitalistas foram responsáveis por produzir para essa e para as futuras gerações. Mas não é tão simples assim. Eu quero dizer o seguinte: a gente hoje tem o Ministério dos Povos Indígenas, talvez nunca tenha sido tanto espaço, inclusive midiático, para o rosto, para a presença, para a figura de vocês, mas eu quero dizer, a forma e o conteúdo nem sempre, né, estão ali nessas estruturas de representação, tanto no governo quanto na própria imprensa, na mídia, etc. Queria que você falasse um pouco disso, assim, porque eu acho que é importante trazer sempre uma visão crítica de que é isso, cada passo é uma conquista, né? Cada passo é uma conquista, mas ela não é estanque. A última reforma ministerial tirou o direito de demarcação das terras indígenas do Ministério dos Povos Originários e passou para a Justiça, por exemplo. Vai ter o acampamento Terra Livre na próxima semana, né? Inclusive, a gente está gravando hoje nos Dias dos Povos Indígenas e semana que vem o acampamento Terra Livre em Brasília. Aí ele vai ter uma série de temas e pautas. Sem dúvida, o tema da demarcação vai estar ali, mas ao mesmo tempo aprovou o marco temporal no Congresso. Enfim, trouxe um monte de tema, mas é que eu queria te ouvir. Não, com certeza, acho que o momento que a gente está vivendo no Brasil é histórico, né? É único, de fato, nunca se teve um Ministério dos Povos Indígenas, nunca se teve uma ministra indígena, nunca se teve uma presidente da FUNAI indígena. Existiram várias conquistas, né, que refletem na nossa realidade, como as casas de saúde indígena, né, os distritos de saúde indígena serem comandados por indígenas, né, porque é o nosso parente que vive, que entende a nossa realidade, que está ali, né, então isso faz uma diferença, né, mas a gente tem que fortalecer o Ministério, tem que fortalecer a FUNAI, tem que fortalecer o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, porque só a representatividade também não basta, né, e só palavras não valem nada se a gente não vê isso revertido em ações, né? Como, por exemplo, a gente estava falando de demarcação dos territórios indígenas, né? Na última pesquisa era uma das pautas onde a população brasileira mais apoiava do governo Lula, né? Onde ele tinha colocado. E hoje, quando a gente fala de crise climática, né, uma das principais ações que o nosso governo pode tomar para combater a crise do clima é demarcar a terra indígena, é proteger terra indígena, né? A própria ONU falou que nós somos os melhores guardiões da floresta, né? A ministra Sônia sempre traz, né, sempre nos lembra que somos 5% da população mundial e protegemos 80% de toda a biodiversidade. Então, é um fato, né, que os povos indígenas são uma das principais soluções para que a gente possa, né, combater a crise climática mesmo. Mas aí fica o questionamento, diante de tudo isso, né, que a gente já sabe, que é um fato, que são informações que a gente já tem, né, a gente ainda não vê realmente uma vontade de se demarcar a terra indígena, né? Tivemos uma promessa de governo que em 100 dias de governo a gente teria 14 terras indígenas demarcadas. Já estamos em 374 dias de governo e só temos 10 terras demarcadas, né? O povo Guarani retomou agora a campanha Demarca Urupá, né, para demarcar 14 terras indígenas do povo Guarani que só estão precisando de uma assinatura e ainda a gente não tem a demarcação desses territórios. Então, a pergunta que fica, por quê, né? Diante desse fato e diante desse momento que a gente está vivendo, né, de urgência, onde a gente está falando de consequências, não só para os territórios indígenas, porque essas consequências da crise do clima a gente já sente dentro dos nossos territórios, mas que vai ser um reflexo para as pessoas que estão na cidade, que vai ser um reflexo para o mundo. Ainda assim, né, a gente vê, por exemplo, o ministro Rui Costa barrando a demarcação das terras indígenas dentro do próprio governo, né? Por quê? Né? A gente, então, não é um compromisso real, né? Então, hoje a gente faz essa cobrança mesmo de dizer que os nossos direitos, né, os direitos dos povos indígenas, não são moeda de troca, né? Não podem ser negociados
para se conseguir coisas dentro desse governo, né? A gente precisa que essas promessas sejam cumpridas. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que você sabe melhor do que eu, porque vive todo dia naquela casa legislativa, onde a gente tem, né, a tese do marco temporal, que já foi julgada pelo STF como inconstitucional, sendo transformada em lei, né, pelo Congresso, para acabar com as demarcações de terras indígenas, para que se tenha a exploração dos nossos territórios, né? Então, a gente ainda está vivendo sobre muito ataque, né? E eu acho que é importante que não só o poder público, né, se comprometa de fato com as promessas feitas e com a garantia dos nossos direitos, mas que toda a sociedade, né, entenda a importância, porque eu acho que todo mundo deveria estar engajado e revoltado com essa situação, né, porque, de fato, é uma coisa que vai afetar todos, né, a gente está falando do nosso direito originário e é isso, de algo que o Brasil pode fazer, deveria fazer, né, para contornar a crise do clima, mas ainda não faz. Por quê? Porque tem alguém ganhando com isso. E isso a gente tem que se questionar, né? Quem que está ganhando com isso, né? Por que a gente ainda não demarca terra indígena? Por que ainda os Guarani e Kaiowá estão sofrendo violência lá no Mato Grosso do Sul? Ou os pajés estão morrendo lá na Bahia, né? Ou o nosso território continua invadido lá em Rondônia, né? Ou a terra indígena do Jaraguá, aqui em São Paulo, ainda, né, não foi demarcada. Então, eu acho que a gente precisa de uma pressão mesmo, porque elegemos o governo Lula, temos um ministério e isso é muito bom. E a gente está cobrando ele também. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que elegeram essas pessoas, o governo Lula também foi o que elegeu esse Congresso, que é o mais conservador que o Congresso, né, do Bolsonaro. Então, assim, as pessoas têm que cobrar essas pessoas também, né? A gente tem que ter revoltado, tá engajado mesmo, pressionar, né? Essa não é uma luta só nossa, é isso que a gente vem trazendo, né? Isso é uma luta de todo mundo, né? Mas parece que muitas vezes é isso que você falou, que a gente que vai salvar o mundo, né? Mas aí a pergunta que a gente faz é sempre essa, né? Tem um povo indígena lá do México, que é os zapatistas, que eles perguntam assim: minha parte eu estou fazendo, e você? Né? E você está fazendo o quê? Eles perguntam. Eu quero ir aí conhecer não sei o quê, fazendo... beleza. Mas você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê para transformar a realidade? Você está fazendo o quê aí no seu lugar mesmo? Hoje em dia, inclusive com a internet, é muito mais fácil de pressionar, né? E a gente pode fazer isso, né? E o poder público tem que olhar para nós, né? Eu sei que é muito difícil o momento que a gente tá vivendo de dicotomia, né? Dessa briga de narrativas mesmo, mas se a gente não entender que a gente não pode abrir mão daquilo que é essencial, senão a gente vai perder para o outro lado mesmo, né? Não vamos para frente, né? Vamos continuar se vendendo para o outro lado. Sim. E aí não dá, né? Não dá para continuar assim. O Chay, são muitos inimigos no Brasil, dos povos indígenas, da causa ambiental, assim. Se faz muita propaganda do poder e da importância do agronegócio no Brasil, do agroexportador, exportador de commodities, de ração para gado comer, etc. Como se fossem assim, são intocáveis, porque eles mantêm o PIB brasileiro nas alturas, o PIB cresceu em função do aumento das exportações, e aí se faz uma grande propaganda da importância, né, que eles teriam digo nem para o desenvolvimento do Brasil, porque é o oposto disso, né, a manutenção em latifúndio, monocultura, né, não tem desenvolvimento nisso não. Mas é isso, ou seja, os donos do PIB, né, os reis do agronegócio são os donos do PIB, os donos do país, e tem várias bancadas temáticas no Congresso Nacional. A bancada do boi, ou a bancada do agro, é a maior de todas elas, e tem junção, aí tem o agro, que tem a ver com a da Bíblia também, enfim, está presente em vários partidos, é muita força. Eu senti um pouco disso durante a CPI do MST, que eu participei ano passado, que não é coincidência, assim, são as mesmas pessoas, né, que se por um lado
invadem, que chamam os outros de invasores, mas que invadem as terras indígenas, fazem inclusive exploração dos recursos naturais de uma forma completamente irresponsável, não importando se aquilo tem impacto na vida das pessoas que moram ali, que sempre moraram ali, que tem aquilo como seu território, a sua história, a sua cultura, são os mesmos que não querem ter divisão de terras que inclusive não tem papel nenhum na produção. São os mesmos inimigos, né, do povo do campo, daquele que trabalha para produzir alimento, para chegar na mesa das pessoas, daqueles que são inimigos dos povos indígenas, estão ali preservando a floresta e lutando pelo direito a sobreviver, a manutenção da sua cultura, da sua própria história. Então, esses são os inimigos mais explícitos. Mas tem uns que são meio velados também. Não sei se eu estou sendo explícita no que eu quero dizer, que é assim, que abraçam a pauta do capitalismo verde, que se vendem com um selo verde, amigo, investe, aqui só tem produto natural, aqui tudo muito certinho, mas que na hora do vamos ver, não usa o seu poder de lobby, o seu poder econômico, para frear essa sanha destrutiva ambiental. Pelo contrário, é beneficiada por ela também. E eu imagino que nessa sua, apesar de muito jovens, ter uma caminhada muito rica, né, de experiências, devo ter passado por muita gente assim também, né, gente que tenta, de alguma forma, te cooptar, te aliciar, te disputar para essa lógica, eu imagino, não sei. Sim, e muito, Muito. e muito, né? Não, mas eu queria primeiro falar que essa questão do agronegócio, primeiro que é uma falácia, né? O agronegócio, na verdade, ele se beneficia muito dos benefícios do governo e não devolve isso para a sociedade. Não há um retorno Lei Candir, isenção de tudo, né? Isenção de tudo até hoje, e você não vê esse retorno para a sociedade. Um desses exemplos é o meu próprio estado, né? Rondônia, que tem um agronegócio muito forte. Porto Velho é a pior capital do Brasil, com os piores índices de desenvolvimento humano, mas também é a segunda que mais produz boi na Amazônia. Olha que incrível, né? Então, a gente consegue ver só a partir daí, né, como essa ideia de que o agronegócio, né, impulsiona a economia é uma mentira, porque você não vê isso devolvido para a sociedade. Você vai em Porto Velho, você vai ver uma cidade abandonada, onde tem 0% de saneamento básico, onde não existe coleta de lixo, né? Onde você tem os maiores índices de feminicídio das capitais amazônicas, onde mais se mata mulher na Amazônia, é em Porto Velho, né? E onde se tem esse pensamento, né? Então, o agronegócio não está devolvendo nada para a sociedade, não está contribuindo em nada para a sociedade. Você anda em Porto Velho, não tem área verde para as pessoas andarem, né? Não tem árvore, pelo contrário, está cada vez mais calor. E é assustador, porque você vai ver o rio, na verdade, cheio de garimpo, cheio de mercúrio, e secando. O rio está morrendo, né? E aí, em contrapartida, né, nós, os agricultores familiares, porque nós também somos agricultores familiares, né? E os povos indígenas, os povos tradicionais, estão plantando comida de qualidade, né? O agronegócio não alimenta ninguém. O soja não alimenta ninguém. Eles produzem isso para dar comida para o boi, que nem é nós que come, porque, né, a gente até que está melhorando a situação né, do povo brasileiro, mas as pessoas ainda vivem sobre insegurança alimentar, né? Então, essa soja é para o porco comer, para o boi comer, não é para nós, né? E aí você só vê essas pessoas enricando cada vez mais. E como eu falei, quem se beneficia da não demarcação e da não proteção das terras indígenas são essas mesmas pessoas, né? Dentro da terra indígena Uruauau, existe mais de 20 mil cabeças de gado ilegalmente, isso porque é uma terra demarcada e homologada, né, que é vendida para a JBS, que vende para a Europa, para os Estados Unidos. Dentro de uma terra indígena demarcada. Dentro de uma terra indígena. Mais de 20 mil cabeças de gado estão lá. Então, é isso, né? Então, quem que está ganhando com isso? Aí você vai ver, né? Muitos daqueles deputados que votaram a favor do marco temporal, né, estão metidos com invasão de terra indígena também, estão metidos com conflitos com povos indígenas também. Então, essas pessoas não estão pensando, né, na sociedade, estão pensando nos seus interesses próprios,
né? Estão pensando em enriquecer a si mesmo, em enriquecer os grandes latifundiários que já têm muita terra, né? Existe essa falácia de que o povo indígena é terra demais para pouco indígena, né? Eu ouço isso toda semana, é indignante. E outra coisa que eles sempre falam é assim: não, eles não são, a gente não é inimigo deles, a gente acha que eles podem também produzir como a gente. Na verdade, como se assim, tô levando a oportunidade, entendeu? Para os povos indígenas, eu não tô entendendo porque vocês estão contra, sabe? É um cinismo. É um cinismo mesmo, exatamente por isso, porque a maioria das terras do Brasil está na mão de poucos e dos grandes latifundiários, né? Apenas 13% do Brasil é território indígena, e isso contando, inclusive, aqueles que não estão demarcados ainda. Uhum. Então, assim, e aí você vai ver a quantidade, a porcentagem dos grandes latifundiários que têm terra no Brasil é muito maior do que isso. Então, é muita terra para quem, né? E aí, agora eu vi esses dias, né, que o Congresso estava votando criminalização das invasões, Sim, falei, né? qual, né? A deles, só se for, que invadem terra dos outros, dos indígenas, terra dos camponeses todo dia. Pois é, Terra não. devoluta, que deveria ser terra pública, da reforma agrária. E aí, quando é o MST, quando somos nós, é invasão, né? Agora, as 20 mil cabeças de gado lá dentro do Uruauau não é invasão, né? Somos nós que estamos invadindo, né? E aí, e ainda se colocam como se fosse isso, pequenos agricultores familiares, né? O que é uma mentira, não é isso, são fazendeiros que estão lá, né? Que estão invadindo e que estão se beneficiando disso. É claro que existem também exceções que vai ter... porque a gente sabe também como foi o processo de colonização da Amazônia, né? Então, claro que vai ter também pequenos agricultores familiares, mas essas pessoas não brigam igual esses caras, não são violentas, né? Pelo contrário, o que elas querem é ter um pedacinho de terra delas legalmente, porque quando a gente tem uma situação como essa, né, por exemplo, onde esse pedaço de terra está sub júdice, né, você não pode fazer nada, você não pode criar gado, você não pode vender gado, você não pode fazer nada. Então, você não pode fazer nada na terra. Aquela terra não é sua, né? Então, mas eles continuam fazendo mesmo assim. Aquele que é o agricultor familiar mesmo, ele quer ter a terra dele certinho, entendeu? Se o governo pega e oferece, não, vou te dar uma outra terra onde você vai ter o título certinho e tudo mais, ele aceita, ele vai querer, porque, enfim, ele sabe se ele continua naquele lugar, ele nunca vai ter o direito àquela terra. Porque ele corre risco, efetivamente, de vida, inclusive, né? Sim, porque é isso, terras indígenas nunca podem sofrer a uso capião, né? Mas aí é claro que, como, voltando ao assunto também, né, a gente vê isso, muitas pessoas que hoje a sustentabilidade é uma marca mesmo, né? Na verdade, é isso que o capitalismo faz, né? Transforma tudo em negócio, em dinheiro. E aí a gente vê muita gente falando em investir em povos indígenas. Quando a gente faz uma fala em um lugar, bate palma e tudo mais, né? Mas na hora do vamos ver, a gente não vê isso revertido dentro da nossa comunidade, né? A gente vê muitos fundos, muitos recursos aí dos outros países, mas eu trabalho com organizações de base e é muito difícil acessar muitas vezes esse dinheiro, né? Não há informação, né? A gente sequer sabe como acessar. E aí, quando você vai acessar esses fundos, né? Eles fazem um monte de exigências, onde apenas os que já são grandes que vão ter acesso, né, a esses recursos. Então, que realidade que a gente está transformando, né? É isso, parece mais um dizer que estou fazendo do que realmente querer transformar as coisas. Mas é porque é isso que você falou, né? As pessoas não... também a manutenção do poder, né? É a manutenção do status quo. Porque as pessoas eu acho que é isso, que muitas vezes elas pensam que a gente vai tomar o lugar delas, entendeu? Não, gente, não tem espaço para todo mundo, né? Se a gente quer, na verdade, um mundo mais justo, mais democrático, a gente tem que abrir mais espaços. Mas só tem 2 cadeiras. E vamos botar mais uma, então, na mesa, cara, entendeu? Ou então é isso, né? Só tem 2 cadeiras. Quem que vai levantar para a gente sentar? Né?
É uma pergunta que eu faço às vezes. Ah, beleza, todo mundo fala que defende, que apoia, não sei o quê, mas quando o espaço é, né? Beleza, não pode abrir mais espaço. É esse tanto de cadeira, é esse tanto de coisa. Então, quem vai levantar para nós sentar? Né? Aí ninguém quer. Ninguém quer abrir a sua vaguinha, ninguém quer abrir o seu espaço para gente sentar, entendeu? Aí é difícil, né? Aí é difícil porque se a gente tem sempre as mesmas pessoas, as coisas não mudam, né? Porque é isso, a gente traz um novo olhar, um novo modo mesmo de ser, estar nesse mundo, né? Uma nova forma de se relacionar mesmo com a natureza, com esse lugar. E de conhecimentos que só nós temos, né? Que nunca foram ouvidas mesmo, né? E que a gente quer compartilhar, a gente gosta, né? Eu estava falando, acho que foi ontem na palestra que eu fiz com o Tiago, né? Que a gente faz isso entre nós mesmos, né? A nossa realidade também não é a mesma. A minha realidade da terra indígena lá na Amazônia é diferente da realidade do povo Guarani que vive aqui em São Paulo. Então, eu também aprendo muito com eles. E eles também, a gente faz essa troca de conhecimentos. E a gente também quer fazer isso com toda a sociedade, né? Sim. A gente estava falando do quanto muitas vezes se busca incorporar, né, temas para se apropriar deles para manutenção do poder e da hegemonia. Mas sabe que eu vejo um movimento também de disputa de pautas que são anti-hegemônicos, né, contra-sistêmicos, como é a pauta ambiental por essência, a luta do povo indígena, e que a extrema-direita também disputa o significado. A gente estava brincando, né, desses cínicos deputados de não, imagina, quero que tenha mineração, sim, em terra indígena, porque eles também podem ganhar com a riqueza dessa exploração, podem trabalhar, ela tem o seu próprio negócio. E buscam criar lideranças, não sei se elas são legítimas ou não, né, eu acho que você poderia falar um pouco mais disso, seriam lideranças de extrema-direita ou reacionárias ou lideranças bolsonaristas, considerando que hoje existe, né, esse movimento organizado no Brasil, que são tão indígenas quanto, e que tem hoje uma deputada federal, né, que vai à tribuna e fala em nome do povo Ayapi e se apresenta como uma das representantes indígenas no Congresso Nacional. Mas eu não acho que isso seja, pelo menos o que eu posso observar, um fenômeno isolado dessa parlamentar do território que ela disse representar. Existem outras figuras assim. E ao longo do governo Bolsonaro, a gente via também essa dicotomia, né? Por um lado, um ataque brutal, por outro lado, emergiam supostas lideranças para falar em nome dos povos indígenas no território, na vida real, assim, da militância. Você vê esse fenômeno se expressando? Você acha que isso já é uma dificuldade, isso já é um tema, é uma disputa dentre tantas outras que precisa ser feita? Porque na prática isso também é uma invasão, né, do direito à auto-organização, à determinação que vocês têm, enfim. Acho que é importante falar disso porque, primeiro, que essa ideia de que eu quero que eles também possam produzir no território deles é uma mentira. Como eu falei, nós produzimos no nosso território, não é proibido, gente. Inclusive está na lei o usufruto, né? Está na Constituição dos povos indígenas e nós fazemos isso. Trabalhamos com agrofloresta, né? O meu povo trabalha com café, inclusive, vende o café para as Três Corações, que é uma das maiores empresas de café do Brasil, né? Café de qualidade, sem agrotóxico, né? Que não tem veneno, que não vai deixar ninguém doente. Então, assim, essa ideia de que nós não podemos produzir no nosso território é uma mentira, né? O que não se pode é explorar o subsolo. E isso está na lei que não pode mesmo. Isso eles querem passar isso também, mas nós já também nos posicionamos como povos indígenas que não queremos. Até porque todo mundo viu a situação do Yanomami. Tem a discussão sobre a Foz Amazônica, né, em curso hoje, que ainda está uma disputa que ainda não avançou, e não tem que avançar mesmo, né? Não tem. E exatamente, a gente não quer essa realidade para nós, né? A gente não quer o nosso povo envenenado, a gente não quer nossas crianças doentes, a gente quer nosso povo com saúde. Então, primeiro que isso é uma mentira, né?
E aí é claro que sim, existe uma cooptação dos nossos próprios, né, pela própria extrema-direita, porque como a gente estava falando, isso é sim uma briga de narrativas, né? Isso acontece também, né? Só que o que a gente vê, né? Lá tem alguns povos que também encabeçam essa pauta do progresso, né? Do poder não produzir, né? Mas do explorar mesmo, de fazer monocultura. Na nossa essência, como povo indígena, a gente nunca acreditou nisso, né? Monocultura. Não, a gente acredita no alimentar as pessoas, né? Alimentar com alimento de verdade, de, não, de enriquecer a própria floresta, né? Porque é isso, o alimento que a gente produz, que não tem veneno e que realmente vai para a mesa das pessoas, é um alimento sagrado e que nutre o nosso espírito. Mas que quando a gente está lá e planta, a gente está nutrindo a terra também. Quando a gente desmata tudo e transforma tudo em soja, a gente está pensando igual o branco. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo, né? E é isso que muitas vezes essas pessoas que foram cooptadas, na verdade, estão pensando igual o branco. Porque é isso, existe uma colonização não só do território, existe uma colonização da mente também que aconteceu. Isso a gente não pode negar e que a gente tem que tentar resgatar essas pessoas, né? Porque assim como a sociedade em geral é bombardeada de fake news, é bombardeada de informações falsas, é bombardeada de uma ideologia que fala de progresso no sentido de destruição e onde coloca nós como incapazes, né, como selvagens, porque ela mesma traz esse discurso, né, como se nós indígenas fôssemos menos. Nós não somos, né, menos, pelo contrário, né, porque é a colonização da mente também, né. Então, assim, o pensamento indígena precisa ser fortalecido também, né, porque senão é isso, essas pessoas são usadas para legitimar algo contra nosso próprio povo. Chay, se faz muita caricatura também. Ainda hoje, a gente ouve bobagens como, até parece que essa aí é indígena de verdade, botou um cocar na cabeça e tá aí falando. Porque ainda, você tem uma ideia, eu não sei, acho que é a caricatura mesmo, o preconceito que reforça essa guerra, na verdade, histórica no Brasil, que se faz contra a população indígena. Você ouve muito isso, você tem que lidar com isso todo, assim, é meio inacreditável, porque, como eu disse, nunca, talvez, tenha se dado tanto espaço midiático e mundial, né, para pauta, para as pessoas de carne e osso que falam sobre o assunto, mas eu ouço muito essa bobagem no Congresso, mas é que ali é o reino da bobagem, então eu não sei se é só exclusivo daquele espaço, não. Ô, amiga, tem que pedir, como é que é, adicional insalubridade e periculosidade também. Tem que pedir, cara. A coisa ali é brava. Amiga, eu apoio. Vamos fazer esse projeto de iniciativa popular aí, por favor. Mas, enfim, escuto. Não, é isso, tá? Escuto isso também, até né? porque, né, antes existia essa ideia de que o Brasil era uma democracia racial, né? E hoje a gente está, aos poucos, abrindo os olhos e dizendo, não, somos um país racista, sim. E somos bastante racistas ainda, né? E a gente vê esse racismo ainda em todos os lugares, né? E as pessoas reproduzem isso, enfim, nas pequenas coisas mesmo, inclusive, mas também parte de um desconhecimento, né? Do que é o ser indígena, né? Porque essa briga de narrativa, ela vem não só a partir da política, né? Mas ainda é a história que é contada para as nossas crianças dentro da própria escola, do descobrimento do Brasil, Sim. do indígena, daquele que é indígena do passado, que não é, mas né, os povos que a gente vê aqui hoje, a gente vê isso em todos os lugares, na própria internet, né? A gente abre no Spotify, é o Agroboy, né? O que é
a riqueza é ter um monte de boi, né? Então, isso aí é uma coisa que é criada no inconsciente coletivo da população até hoje, né? Você vai ler os jornais, né? Eu tive que ler, né? Que era a demarcação ia causar não sei quantos milhões de prejuízo para quem? Para as empresas. Aí eles falam que é para o Brasil, né? Mas não é para o Brasil, é para esses caras. Não tem nenhum pro povo brasileiro. Não é para o Brasil, é para esses caras. Então, assim, tudo isso é criado para as pessoas, para a população se voltar contra nós mesmo, né? E isso é, inclusive, feito por ministros do próprio STF, né? Esses dias a gente estava assistindo eu acho que era um podcast também, né? Lá do Pânico da Jovem Pan, onde o ministro Gilmar Mendes, né, estava colocando uma tese atacando a terra indígena do Jaraguá, né, nessa ideia de que nós vamos tomar São Paulo, vamos tomar Copacabana de volta, ou seja, criando uma narrativa de colocar a população contra os indígenas. E a gente vê muito isso lá em Rondônia também, né? Políticos que chegam, fazem reuniões, né, com a população rural em volta das terras indígenas, dizendo que se o marco temporal não acontecer, eles vão tomar a terra de vocês. Isso é uma mentira, a gente não quer tomar a terra de ninguém, gente. Entendeu? Inclusive, como eu já falei, os latifundiários têm muita terra, né? Eles que deviam estar fazendo... A gente precisa falar de reforma agrária nesse país também. E não é, né? Não é o povo indígena que quer tomar a terra, porque o Brasil nunca deixou de ser nosso, né? Os territórios indígenas continuam com a nossa presença e ocupados por nós. Então, assim, a gente fala de demarcação por uma questão de garantia dos nossos direitos, de que o Estado possa agir. Mas os nossos territórios são demarcados pelos nossos corpos todos os dias e pela nossa presença lá. Então, o Brasil nunca deixou de ser terra indígena, né? Mas aí a gente tem que lidar tem que fazer, acho que, um trabalho de informação das pessoas também, né, de falar, o Brasil tem 305 diferentes povos indígenas. Isso sem contar os que estão em isolamento voluntário, né, porque a gente ainda tem nossos parentes que nunca tiveram contato com o não indígena e que estão sendo atacados, precisam dessa proteção, porque o contato para eles significa o genocídio. Nós vivemos isso no passado. E hoje está muito pior. Hoje, inclusive, tem Covid, tem coisa que a gente nem sabe mais. E vocês devem sofrer muita ameaça e violência concreta ali, de jagunço, de garimpeiro, grileiro, latifundiário. O Brasil é o país que mais assassina defensores de direitos humanos e que, principalmente no campo, né, na floresta, também tem muitas lideranças ao longo da história que foram dizimadas. Você diretamente, você sofre com esse contexto de violência, de ameaça, e o que você faz quando isso acontece? Eu e minha mãe estamos dentro do programa de proteção do governo, nossa, né? Que é um programa que não protege, é importante falar, que não funciona ainda, né? Porque se os caras quiserem matar a gente hoje, vai matar. Como que ele funciona na prática, Tia? É importante você falar, porque porque, assim, você entra dentro do sistema do governo, né? Ele fala que vai fazer sua proteção. Muitas vezes, o que ele quer fazer, né? Ele quer tirar você do território, te mandar para outro lugar, trocar o teu nome, né? Mas o que isso... E a sua família que fica lá? A que custo, né? E isso, na verdade, enfraquece. Você imagina, no momento que você tira um líder comunitário, uma liderança indígena do seu território, você está enfraquecendo o território. Você está desmobilizando aquela comunidade, né? E você está enfraquecendo ela ainda mais. E aí é isso. Não é isso que a gente quer, não é sair da nossa terra. Pelo contrário, é o direito de poder viver bem lá. Viver com segurança, viver, né, sem se preocupar com o que vai acontecer com nossos filhos, com a nossa família, né? Porque, enfim, a gente ainda continua lá, né? Essas pessoas continuam lá. E é por elas que a gente luta, né? Então, sem contar, né, que existe ainda uma impunidade muito grande no Brasil, né? A gente, além do Brasil ser um dos países que mais mata, né, defensores
dos direitos humanos e do meio ambiente, você vê que esses casos não existem solução, né? Agora foi semana passada, a gente teve o julgamento do Ari, né, que foi um grande líder, né, do povo Jupaô, cresceu junto comigo, foi assassinado porque era um guardião da floresta, e se a gente só teve julgamento foi por causa da pressão que nós fizemos, né? Porque se não fosse essa pressão, ia continuar como muitos outros defensores do nosso próprio estado que foram assassinados e que até hoje não se tem solução desses casos, né? E hoje a gente vê como é o poder da pressão, inclusive no caso Marielle, é importante para a resolução desses casos, né? Porque se muitas vezes a gente fica dependendo de esperar pela própria justiça, isso não vem, né? O Brasil não tem que parar de ser um país da impunidade, né? Quando se fala do assassinato, né, dessas lideranças. E, enfim, e aí o que a gente vive ainda é esse contexto de violência, né? Porque quando eu sou ameaçada, não sou só eu que sou ameaçada. A minha família toda está ameaçada, né? Eles vão lá no escritório. Povo, né, que tá sendo ameaçado, todo o meu povo está sendo ameaçado, toda a minha organização, porque tem pessoas também não indígenas que trabalham na organização também, que também estão nessa luta e também estão sendo ameaçadas, né? As pessoas que estão com você, são seus amigos, né? Então, e isso é foda porque isso mexe com a nossa cabeça. Sim. Né? Você imagina, porque uma coisa Esse é o objetivo da ameaça, além do risco físico real, é querer te botar em pânico o dia inteiro. Você fala, será? É você colocar em risco e em questionamento a tua própria essência de vida, né? Tua militância. Sim. É para isso que eles ameaçam. Porque, assim, eu não sei você, que eu acho que você também passa por isso, né, Samia? Mas por nós, nossa vida mesmo, a gente já tá, não. Estamos aqui, né? Vamos para a luta e tudo mais, mas quando a gente pensa nos nossos, aí bate o desespero mesmo, né? Mesmo. Aí a cabeça fica lascada e a nossa cabeça já não tá boa, né? Porque, infelizmente, é isso, verdade. né? Hoje a juventude indígena também é a que mais se mata no Brasil, né? Mais que os pretos, mais que os brancos. E isso é por causa de uma falta de perspectiva, mesmo que muitas vezes, né, os nossos jovens vivem e por essa realidade de violência, né, que eles têm que viver todo dia. Então, eu acho que esse é o meu maior medo, como diria aquela atriz lá, é perder a vontade de viver. Mas isso eu não perco não, porque, enfim, a nossa força tá no nosso povo, na nossa floresta, ancestral, né? é isso mesmo. Mas, enfim, eu acho que é importante também falar para as pessoas que indígena não tem cara, né? Não tem cara, não existe... Ah, mas você é muito clarinha, às vezes falam para mim. Tem vários povos indígenas que têm pele mais clara que eu, gente. Por exemplo, as pessoas brancas, autodeclaradas brancas, são tão diferentes entre si? Que coisa, entendeu? Para com isso. Não, e é entender isso também, que nós temos culturas diferentes, Sim. modos de vida diferentes, formas de se somos nações indígenas, né? A gente somos sociedades diferentes do que contaram, né? De que nós somos primitivos, né? Na verdade, não. Quando os portugueses, os colonizadores chegaram aqui, eles quiseram destruir porque eles viram que não é que existe uma forma de democracia, uma forma de viver em harmonia com a natureza. Existiam cidades sustentáveis aqui, né? E acho que aí, em vez de, né, se juntar nós porque nós acolhemos, decidiram destruir e explorar, né? E isso sem contar toda a violência e massacre que nós povos indígenas passamos, né? O estupro mesmo das mulheres indígenas, né? Esse negócio, essa história de aí que minha avó foi pega num laço, isso foi estupro, amigo. Né? Isso foi estupro e isso nos levou onde a gente chegou agora. Por isso que também, né, não dá para dizer primeiro que uma coisa, né? Nós como povos indígenas
Não precisamos da validação dos não indígenas para dizer quem nós somos. Sabemos exatamente quem nós somos, né? Então, como povo indígena, sabemos também que, né, a pessoa indígena, ela passa... É mais do que uma questão... Não é o fenótipo, né? Mas é a ancestralidade, é o pertencimento, né, da cultura, o pertencimento do povo, do coletivo, que o próprio coletivo te dá, né? Então, é isso. Indígena não tem cara, né? Uma pessoa indígena não vai ter um fenótipo específico. Tem indígena mais claro, de pele mais clara, de pele mais escura, de cabelo enrolado, de cabelo liso, de olho claro. Tem indígena de todos os jeitos. Assim como estamos em todos os lugares, né? Muito bem. Tchau, a gente está indo para o final já. Eu ficaria aqui... Tipo, cara, realmente foi muito rápido. Você, no mínimo, falando com você. Mas vão ter outras oportunidades, mas é que para quem está ouvindo e acompanhando o podcast é menos tempo. Mas eu queria que você falasse rapidamente... Você tá no M, na verdade. Você é muito chique. Tá concorrendo a 3 categorias do M por causa de um documentário, O Território, que conta... que te acompanha, né? Você é uma das personagens, das protagonistas, mas também a sua mãe me conta essa história porque eu achei muito legal. Na verdade, nós já fomos pro M. Ah, já foi. Eu que tô desatualizada. Ganhamos o M. Eu sou produtora executiva do filme, na verdade. Que legal, né? Tchau. E a minha mãe é, assim, a protagonista, a estrela. Minha mãe é estrela, com o Bita também, né? E todo o povo Jupaú. Então... E o documentário tá disponível onde, se as pessoas quiserem? Tá disponível na Disney Plus. Disney Plus. Para quem quiser assistir, né? Eu acho que uma das formas de fortalecer, né, os povos indígenas é a gente ouvir mais artistas indígenas, assistir mais artistas indígenas, comprar mais artistas indígenas, né? E se a gente quer recontar essa história, né, vai passar pela arte também, que eu acho que a arte tem esse poder de tocar as pessoas e de sensibilizar as pessoas. E o povo está precisando de ser sensibilizado, de ser tocado no coração, né? E eu acho que nós, como povo indígena, como mulheres principalmente, né, que a gente vê principalmente mulheres na frente dessa luta, estamos nesse processo de reflorestar as mentes e os corações das pessoas também, né? Então, assistam o Território, não sei para onde que eu olho, assistam o Território, né? É um documentário que não é sobre... não é o vilão contra o mocinho, pelo contrário, né? A gente tentou trazer a realidade, né? Inclusive daqueles que muitas vezes o que eles fazem é tentar colocar nós um contra o outro, né? Então, trazer esses dois lados, eu acho que as pessoas, né, vão se impressionar quando assistirem o Território. E o Território mostra a força do olhar, né, indígena mesmo, porque foi coproduzido por nós. Fomos para mais de 100 festivais, ganhamos um Emmy, ganhamos o Festival de Sundance, que é um dos mais importantes dos Estados Unidos, né? E recontando essa história mesmo através do nosso olhar, não só, né, na frente das câmeras, mas atrás das câmeras também, né? Porque quem tem o poder de contar as histórias, né, tem um poder muito grande, que é isso, né? Quando a gente fala de memória, a gente está falando e de resgatar essa memória, né, a gente está falando de entender o presente, o momento que a gente está vivendo e construir o futuro que a gente quer, né? Olha, Tia, eu ia falar, tá no finalíssimo mesmo, se você puder olhar para a câmera e dar suas considerações finais, porque, assim, tem muito aprendizado e muito desafio a partir dessa nossa entrevista, assim, colocada. Mas queria que você falasse um pouco o que você acha, assim, olhando para... Na verdade, fala o que você quiser, tá? Mas, assim, qual que é o principal desafio? Porque acho que muita gente se inspira na tua história, na tua luta e em todo o futuro que você tem para ajudar a construir. Ainda que não seja uma responsabilidade individual, isso, não queremos que os heróis salvem o mundo, mas é um papel fundamental para quem acredita na justiça social, uma outra relação com o meio ambiente, no respeito a todos os povos do mundo.
Então, fala aí o que você acha que vale a pena olhando para a câmera. Então, gente, acho que os desafios são muitos e são enormes, né? Mas eu também, apesar de ser uma opção muito política, né, e de trazer temas, acho que são às vezes bastante pesados, né? Eu gosto de terminar com esperançar mesmo. Eu acho que é muito importante isso, né? A gente esperançar as pessoas. E para nós, povo indígena, né, o sonho, ele tem um peso muito importante. Então, eu sempre tento acabar minhas falas, né, convidando as pessoas para sonhar esse sonho comigo, né? Um sonho de um mundo melhor, um sonho de justiça climática, justiça social, né? De democracia, e democracia é demarcação dos territórios indígenas, né? Então, convidar todos vocês para esse sonho coletivo, né? De lutar também por essa luta, que é uma luta de vocês, né? De se engajar, de pressionar, né? Esse Congresso, pressionar esse governo e também transformar os nossos lugares, né? Porque é isso. Tem um povo indígena que se chama Zapatista, que eles dizem que o outro lado quer que a gente acredite que tudo que não vem de forma fácil e rápida nunca vai ser alcançada. Mas do que eles têm mais medo é exatamente da nossa resistência, da nossa resiliência, né? Resistimos há mais de 500 anos e não é hoje que a nossa luta vai acabar, que a nossa resistência vai acabar, né? Então, revolução não se faz, revolução se constrói, e eu acredito nisso, porque eu vejo essa transformação, essa revolução acontecendo dentro dos territórios indígenas, através da luta das mulheres indígenas, dos jovens indígenas, mas mais do que isso, né, de pessoas que estão lutando com a gente, né, como a própria Sâmia, né, como eu falei, que admiro muito e que está lá, né, nessa luta por nós, povos indígenas também. Então, esse convite para sonhar, né, e para lutar junto com a gente. Massa, muito obrigada, Chay, por ter participado do videocast. Muita força, sorte, luta, coragem e vamos seguir juntas. E eu vejo você em Brasília, lá na Terra Livre. Sim, eu que agradeço, obrigada, foi maravilhoso. Amém, obrigada. Valeu, gente. Esse foi mais um videocast Fala Mesmo e até a próxima.